Bom, você foi no supermercado na semana passada e achou o carrinho mais caro do que no mês anterior? Ou se não, você tentou fazer um financiamento, mas acabou se assustando aí com juros? Isso tudo aí tem um nome, é o tal do CDI e Selic. Hoje você vai entender o que são essas duas siglas, por que elas existem e o que ela tem a ver com o seu bolso. Eu montei um slide aqui com todo o carinho do mundo para te ajudar a entender melhor. Então, olha o que a gente vai passar aqui hoje. A gente vai entender o que é a Selic, vamos entender o que é o CDI, como que funcionam e como que surgiram, a relação entre elas, o impacto nos investimentos e vamos ver no final 10 anos aqui de análise de Selic e CDI. Essa análise aqui ficou bem interessante porque a gente pegou de 2015 a 2025 e aqui vai dar para você ver como que essas taxas elas se comportaram em momentos reais em que você viveu com a pandemia. E um ponto que você vai perceber é que cada bloquinho desse aqui vai fazer mais sentido que o anterior conforme a gente vai passando. Então pega aí o seu cafezinho, pega o seu pão de queijo e vamos começar esse estudo. Antes de chegar aqui na Selic, eu preciso te contar uma coisa básica, né? O que é a inflação? Porque sem entender isso, a Selic ela não faz sentido nenhum. A inflação é quando os preços sobem com o tempo. E aí eu não estou falando de uma coisa em específico subir. É tudo junto. O pão de queijo que custava R$3, agora custa R$3,50. A conta de luz fica mais cara, o aluguel sobe, a gasolina sobe. Quando isso acontece de uma forma muito rápida e fora do controle, o seu dinheiro ele começa a perder valor. Então, basicamente, você ganha a mesma coisa, mas consegue comprar menos com ele. E aí entra o Banco Central. O Banco Central do Brasil, ele é uma instituição do governo cuja função principal é justamente essa, é evitar que a inflação saia do controle. E a principal ferramenta que ele usa para isso, adivinha? A Selic. A Selic, ela é a taxa básica de juros do Brasil. Pensa nela como se fosse um termostato da economia. Então, quando os preços estão subindo demais, o Banco Central ele aumenta a Selic para dar uma esfriada nas coisas. Então, o crédito ele fica mais caro, as pessoas começam a comprar menos e a pressão sobre os preços diminui. Agora, quando a economia ela está travada e precisa de estímulo, ela precisa daquele empurrãozinho, a Selic ela cai. Com isso, o crédito fica mais barato e as pessoas voltam a consumir e investir. Reparem o seguinte, que ela serve para manter o equilíbrio econômico. Então, não deve haver um consumo excessivo, mas também as coisas não podem ficar travadas. Aqui no slide a gente vê 3 pontos importantes. Ela é uma referência geral, ela influencia todos os juros do país, do financiamento do carro até o rendimento do seu investimento. Ela também é uma arma contra a inflação, é o principal instrumento do Banco Central. E aqui o terceiro ponto é o que muita gente tem dúvida, né? O que esse nome grande aí, Selic, o que isso significa? Selic é o Sistema Especial de Liquidação e de custódia. Mas eu sugiro não focar tanto no nome e focar mais no que a Selic faz. Então, quem é que vai decidir quanto que vai ser o valor da Selic? Existe um grupo de pessoas dentro do Banco Central chamado de Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Pensa neles como um conselho que se reúne a cada 45 dias para fazer uma pergunta. Daí eles chegam nessa sala e perguntam: e aí, a economia do Brasil, ela está muito quente ou ela está muito fria? Se os preços estão subindo rápido demais, ou seja, a inflação está alta, eles sobem a Selic. Por que eles vão subir a Selic? Porque quando a Selic sobe, os juros de tudo sobem juntos. Financiamento de carro, empréstimo pessoal, cartão de crédito, tudo fica mais caro. E aí, nesse momento, as pessoas começam a pensar 2 vezes antes de comprar. E quando a demanda cai, os preços eles param de subir. E a mesma lógica funciona para o inverso também. Então, se a economia ela está parada, o desemprego está alto, as pessoas sem gastar, eles acabam abaixando a Selic para baratear o crédito e incentivar o consumo. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó, nessas duas expressões. Meta e over. Essas duas expressões são muito interessantes de você entender a diferença entre elas. A Selic Meta é um número que a Copom ela decide nessa reunião. Por exemplo, queremos que a Selic seja de 12,25%. Agora, a Selic Over é o que acontece de verdade no mercado. A Selic Over ela fica coladinha
na Selic Meta. Talvez em algum momento você ouça, né, esses dois termos e é interessante você saber o que são. Antes da gente passar para o CDI, deixa eu te contar de onde que veio a Selic. Porque essa história, ela é bem legal. Em 1979, o governo ele precisava de uma forma de vender títulos. O título público, ele é basicamente quando o governo diz assim: me empresta aí um dinheiro que eu vou te devolver com juros depois. Só que na época, esses títulos, eles eram físicos, papel mesmo. E a gente sabe, o papel ele se perde, as pessoas podem roubar, pode ocorrer fraude. Então, assim, era uma bagunça. Aí criaram um sistema eletrônico para registrar e movimentar tudo isso com segurança. Esse sistema, ele se chamou Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É meio técnico, né? Mas, assim, a ideia é simples. Porque o objetivo aqui era organizar o mercado de títulos do governo num ambiente digital e confiável. Com o passar do tempo, a taxa desse sistema, a média dos juros que o governo pagava nos empréstimos, foi ganhando importância. E aí, em 1999, o Brasil adotou oficialmente o sistema de metas de inflação. E a Selic virou o instrumento central dessa política. Ou seja, o nome veio antes, a importância acabou vindo depois. Hoje, a Selic é o principal instrumento de política monetária do país. Agora, vamos falar de CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O nome pode parecer difícil, mas a ideia é simples. Você sabe que os bancos eles guardam dinheiro das pessoas, certo? Até aí, a gente está junto aqui no pensamento. Você entendeu? E eu também tô careca de saber disso. Mas aí eu te faço uma pergunta. Você sabe o que acontece com esse dinheiro no final do dia? Então vamos entender. Às vezes um banco ele recebeu muitos depósitos e está com sobra. Outro banco ele teve muitos saques e aí ele fica no vermelho. E por lei, nenhum banco pode terminar o dia devendo. Todo banco precisa fechar o dia com saldo positivo. Então, o que acontece? O banco que está sobrando empresta para o banco que está faltando. Isso somente por um dia. E esse empréstimo entre banco e banco tem uns juros, tem uma taxa. O CDI ele é justamente a média dessas taxas de todos os empréstimos que aconteceram naquele dia entre os bancos do Brasil. A B3, que é a nossa bolsa de valores, ela coleta todos esses dados e calcula essa média todo dia. E esse número ele vira referência em quase tudo na renda fixa. Quando um banco ele te oferece um CDB que paga 100% do CDI, ele meio que está dizendo assim, olha, vou te pagar exatamente a mesma taxa que os bancos cobram uns dos outros. Agora, eu acho que ficou claro, acho que você conseguiu entender. Deixa aí nos comentários se você não conseguiu entender ainda. Mas me dá mais uns minutinhos que eu tenho mais coisa aqui para te explicar sobre CDI. Antes, vou só tomar um gole d'água aqui. Se você tiver água, não tiver bebido água, vai beber água também. Pronto, agora vamos falar de como que funciona. Esse slide aqui, ele mostra esse ciclo que eu acabei de falar na prática. E ele segue uma sequência bem lógica. Olha aqui comigo. Vamos passar aqui pelo passo 1. Um banco, ele termina o dia com caixa negativo. Isso a gente já entendeu que não pode. O Banco Central, ele não permite. No passo 2, esse banco que está faltando dinheiro, ele vai até outro banco que está sobrando e pede emprestado por um dia. E aí aqui no passo 3, a taxa desse empréstimo ela é registrada. E no final do dia, a média de todas essas operações que aconteceram no Brasil inteiro é o CDI daquele dia. Gente, é uma loucura pensar que antes dos anos de 1980, isso tudo era feito no boca a boca, sem padrão nenhum. Cada banco ia ali e negociava do seu próprio jeito. Então, o CDI ele veio para dar uma organizada nisso tudo, criar uma referência única. E essa referência ela é tão importante que hoje ela é um guia para boa parte dos investimentos do país. Agora que você conhece as duas, chegou a hora da gente conectar o raciocínio. E aqui é um ponto que confunde muita gente, porque Selic e CDI, elas são quase iguais na prática. No geral, o CDI ele fica cerca de 0,10 ponto percentual abaixo da Selic. Ou seja, se a Selic está em 12%, o CDI está em torno ali de 11,9%. É uma diferença quase imperceptível, mas existe. Pouca, mas existe. E por que isso acontece? Pensa assim, se um banco ele pode emprestar dinheiro para o governo, que é o devedor mais seguro que existe, e receber a Selic, por que ele ia emprestar
para um outro banco que tem mais risco por uma taxa muito menor. Não faz sentido, certo? Então, o CDI ele precisa ficar próximo da Selic para compensar. A diferença entre as duas é mais de origem do que de valor. A Selic ela é uma decisão política tomada pelo Copom e o CDI é uma consequência do mercado. Nasce ali das negociações entre os bancos. Mas o número final ele acaba andando junto. Observem aqui no gráfico da tela. Percebam que durante 10 anos, olha como que elas vão meio que caminhando juntas. Isso aqui, gente, não é coincidência, é só a lógica do sistema mesmo. Agora vamos lá, né? Tudo bem entender isso aqui na teoria, mas o que que isso muda para você que quer guardar dinheiro e ver ele crescer? Olha só aqui no slide. São 4 tipos de investimento muito comuns aqui no Brasil. A gente tem o Tesouro Selic, que é quando você empresta dinheiro para o governo, em troca ele te paga com base na Selic. Se a Selic está 13%, você ganha perto disso. É o investimento mais seguro que existe no Brasil, porque quem vai te pagar é o próprio governo. Temos o CDB, LCI e LCA, que são títulos de bancos. Quando o banco ele fala que rende 100% do CDI, ele está te devolvendo o dinheiro com a mesma taxa que os bancos usam entre si. Então, quanto maior a Selic, mais você recebe. Temos os fundos DI, são fundos de investimento que seguem o CDI, você coloca o dinheiro, o gestor, ele aplica em títulos atrelados ao CDI e você recebe proporcional a isso. E temos aqui a poupança. Aqui vem uma parte que muita gente não sabe. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança ela rende só 70% da Selic. E é isso mesmo, gente, rende 70%. É muito pouco. Isso quer dizer que a Selic, que está hoje em 14,25% ao ano, se o seu dinheiro está lá na poupança, ele está rendendo apenas 9,97%. Sendo que um CDB, que rende 100% do CDI, ele está ali te rendendo quase 14,25% ao ano. A gente está falando aqui de mesma segurança, mas um retorno muito maior. Mas vamos lá. A regra de ouro é simples. Selic alta, renda fixa acaba rendendo bem. Selic baixa, renda fixa rende pouco. Simples assim. Se esse conteúdo tá fazendo sentido aí para você, tá te clareando as ideias, me ajuda aí com o like, se inscreve no canal. Dessa forma o algoritmo ele acaba entregando esse conteúdo para mais pessoas que às vezes não sabem nem por onde começar. Então eu conto com o seu apoio até para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Então se inscreve, deixa o seu like e vamos voltar aqui para a tela. Galera, vamos colocar agora tudo isso aqui numa linha do tempo real. Coisas que você vivenciou, que você sentiu no seu bolso e talvez você nem soubesse que tinha a ver com a Selic. Olhando aqui para 2015, a 2016, o Brasil estava em crise política e econômica, inflação estava alta nessa época, desemprego subindo, o país em recessão. A Selic ficou perto de 14% ao ano, juros altos com tentativa de segurar os preços. De 2017 a 2020, a inflação ela foi cedendo, a economia esfriando e o Banco Central foi baixando a Selic aos poucos. Chegou em 2020 no auge da pandemia, na menor taxa da história do Brasil, 2% ao ano. O objetivo era baratear o crédito e tentar manter a economia funcionando durante a crise do coronavírus. 2021 e 2022, a pandemia travou fábricas no mundo inteiro, faltou produto e os preços explodiram. A inflação voltou com força total. O Banco Central ele subiu a Selic rapidamente, chegando a 13,75% em 2022. E de 2023 a 2025, veio uma leve queda, mas os preços continuaram altos. A Selic voltou a subir, fechando 2025 em 15% ao ano. Então reparem que são 10 anos de sobe e desce, e cada movimento desse, você sentiu o preço do mercado, no juro do financiamento, no rendimento aí da sua conta. E o CDI, ao longo desse mesmo período, basicamente andou junto com a Selic o tempo todo, sem exceção. O maior retorno foi em 2025, com 14,33% no ano. Reparem que o menor foi aqui em 2020, olha, com 3% ao ano. E aí, só voltando rapidinho para vocês verem, aqui na Selic foi 2%, aqui no CDI foi 3%. Esses 3% estão arredondados, porque na verdade foi, sendo mais preciso, foi de 2,75%. Foi a época da pandemia. Você aí, que deixou o seu dinheiro
ou num CDB ou num fundo DI, em 2020, recebeu muito pouco, porque a Selic estava muito baixa e a CDI seguiu junto. Percebe que quem entende isso consegue tomar decisões melhores? Em épocas de Selic alta, a renda fixa vira uma boa pedida. Rende bem e com segurança. Em épocas de Selic baixa, talvez valha a pena olhar aí para outras opções do mercado. Entendeu? Que assim, não precisa de você ser um economista para você entender isso. Precisa só de você saber o que está acontecendo. E agora, você está sabendo fazer essa interpretação. Fechando aqui, né? A nossa ideia, Selic ela é a taxa básica de juros do Brasil, quem decide é o Copom, a cada 45 dias, ela controla a inflação, influencia o crédito e dá o tom de tudo aqui no Brasil. O CDI é a taxa dos empréstimos entre bancos, nasce do mercado todo santo dia. E é ele que define o rendimento de boa parte dos investimentos de renda fixa. A relação, né, entre as duas andam praticamente juntas, onde a Selic vai, o CDI vai atrás, é basicamente isso mesmo. E aqui, na prática, agora quando você ouvir no jornal, né, que o Banco Central sobe os juros, você sabe o que isso significa. E quando um banco te oferecer um CDB de 100% do CDI, você sabe o que você vai receber. Isso, pessoal, é educação financeira de verdade. O negócio aqui não é decorar a sigla, é entender o que cada coisa faz no mundo real. Valeu demais por ter ficado comigo até o final aqui do vídeo. Deixa o seu like, deixa um comentário, coloca aí se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para próximos vídeos, ou só comenta, agora entendi. Como eu disse, ajuda demais no algoritmo. Até o próximo vídeo, bons investimentos!